creio que Deus vai te recompensar muito pela sua dedicação, o seu esforço em estar aqui para ouvir a palavra, ser alinhado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber pastor Ariane aplaudindo e glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, ainda de pé, abram as suas Bíblias comigo, no livro de Atos, lá no capítulo de número 8. Atos, no capítulo de número 8, e nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, que será dos versículos 26 ao 40. Que bom que você está aqui, que o Senhor te trouxe nesta noite, como o meu esposo falou, em uma plena segunda-feira, mas você está disposto a buscar a presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, de todos os nossos visitantes, todas as nossas ovelhas da casa, que Deus abençoe cada um de vocês. Atos, no capítulo de número 8, nós estaremos lendo dos versículos 26 ao 40. É uma leitura um pouco extensa, mas se você não lê a sua Bíblia em casa, você vai ler na igreja juntamente comigo. Amém? Vamos lá. Fala assim no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E diz o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Pode fechar as suas Bíblias, coloque a sua Bíblia no seu banco. Eu quero te convidar nesta noite para nós orarmos, mas eu quero te convidar para você orar. Não é para você ficar com a sua boca fechada, apenas ouvindo e me vendo orar. Você sabe das suas dificuldades, do que você veio fazer aqui nesta noite, o que você veio buscar, qual é a tua petição. Então eu quero te convidar nesta noite para nós orar, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos mais uma vez te louvar, te engrandecer, te bendizer, meu Deus, pela oportunidade que nós temos de estar mais uma vez na tua casa, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite para falar conosco através da tua palavra, meu Deus. Que seja a tua palavra nesta noite, que seja a tua voz, que seja a direção do Espírito Santo de Deus. Que não seja aquilo que eu queira falar ou que eu
eu tenha vontade de falar, mas que eu seja direcionada pelo Senhor. Que o Senhor fale conosco, meu Deus, aos nossos corações, porque nós queremos sair daqui transbordando, meu Deus, vivendo o melhor da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, meu Deus. Nós queremos sair daqui melhores, meu Deus, do que nós chegamos. Eu peço ao Senhor nesta noite que repreenda todo o mal, todo o espírito do mal, meu Deus, que vem aqui para nos atrapalhar, para dispersar essa pessoa, para atrapalhar ela de ouvir a Tua palavra, que seja repreendido nesta noite. Repreenda todo o mal, meu Deus, tudo que possa nos dispersar, tudo aquilo que tira a nossa atenção, meu Deus, de receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Fale conosco, esteja conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, se assentem aplaudindo ao Senhor, bem forte. Queridos, nesta noite foi me passado um tema que é reinando pela direção do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele governa, o Senhor, Ele domina as nossas vidas e nós queremos reinar neste ano. Só que nós temos que reinar pela direção do Espírito Santo de Deus. Não é sobre aquilo que nós queremos ou do jeito que nós achamos. E como nós lemos aqui na Bíblia, nós lemos sobre Filipe. E Filipe, ele estava no lugar certo, ele estava no momento certo, ele estava fazendo a coisa certa. A Bíblia nos fala que Samaria vivia um grande avivamento. Multidões estavam se convertendo, milagres estavam acontecendo, as pessoas estavam se rendendo aos pés do Senhor. Aquela cidade estava se enchendo de alegria e transbordando por um grande avivamento. Mas de repente, a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo de Deus chega e interrompe aquele movimento. O Espírito Santo de Deus muda a rota, muda aquilo que estava acontecendo. O Espírito Santo de Deus dá uma ordem ilógica, é uma ordem que não tem lógica, para algo que estava dando certo, para um avivamento, para multidões que estavam se rendendo. O Espírito Santo de Deus chega a Filipe e fala: levanta-te e vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. O Senhor mudou a rota da vida de Filipe. Se você ler as escrituras aqui, Atos 8, lá no início, que nós não lemos, nós começamos depois do versículo 26, Atos 8 começa com um grande avivamento. Pega a sua Bíblia na sua casa e vai meditar sobre Atos 8. Vai começar com um grande avivamento coletivo, um avivamento de multidões. Só que Atos 8 vai terminar com uma direção individual. Queridos, e aqui nós podemos aprender que o Espírito Santo do Senhor, ele não governa apenas multidões. O Espírito Santo de Deus, ele governa também trajetórias pessoais, propósitos individuais. Samaria estava sendo um cenário de um sucesso ministerial, onde tinha arrependimento, milagres, conversão, renovo, alegria. Tinha um grande crescimento. Mas o Espírito Santo chega e interrompe Filipe no auge do ministério dele. E aqui nós vamos aprender nesta noite com essa palavra que a direção do Espírito Santo nem sempre ela faz sentido para a lógica, mas ela faz sempre sentido para nós vivermos o nosso propósito. Talvez você olhe e fale: meu Deus, o que é isso? Mas o Senhor sabe qual que é o seu propósito. Talvez você seja uma pessoa improvável, assim como Filipe. Então, reinar pela direção do Espírito Santo é aceitar que às vezes Deus nos vai tirar de lugares e de multidões e vai nos levar para um caminho de deserto, para um caminho de solidão, para um caminho vazio, porque foi isso que aconteceu com Filipe. Deus tirou ele de grandes multidões, de um grande avivamento e levou ele para um caminho vazio. Porque alguém estava ali naquele caminho esperando ele. Deus sabe de todas as coisas. Então nós vamos aprender que reinar pela direção do Espírito Santo é aceitar que às vezes o Senhor vai nos tirar do centro para nos levar a viver o propósito. O que representa centro?
Quando você está no centro, você está mais protegido, não é? Representa proteção, às vezes também zona de conforto, visibilidade. Centro representa isso. E às vezes o Senhor nos tira do centro para levar a um propósito. Deus às vezes vai nos deslocar do barulho para levar para um lugar silencioso. Deus pode nos tirar do meio de multidões para nos levar para um lugar por apenas uma alma. Queridos, e quem está em lugar de multidões, quando vai para um lugar silencioso, é difícil. Já viu quando você está passando pelo deserto, por um vale, como é difícil? Você está sangrando, você está chorando, você está clamando, mas parece que ninguém te vê, parece que nem Deus está te vendo. Você vai para a igreja, você fala, Deus, fala comigo. E você sente que está no deserto, eu estou numa solidão, num momento difícil. E nós aprendemos aqui que não há novo território sem rompimento do antigo. Foi isso que aconteceu com Felipe, ele teve que romper com aquele território antigo. Ele teve que deixar para trás. Mas muitas pessoas hoje querem viver promessas novas do Senhor, vivendo velhas rotinas, com mentalidade velha. Não quer abrir mão daquilo que o Senhor mandou você deixar. Talvez não quer abrir mão do conforto. Se Felipe estava num lugar cheio de multidão, vivendo um grande avivamento, talvez logo logo ele entraria na zona de conforto. Aí o Senhor manda ele sair de lá. Então aqui nós podemos aprender, meus queridos, que nem toda porta aberta é permanência. O Senhor abriu aquela porta para Felipe. Felipe viveu um propósito ali, mas o Senhor falou, levanta-te, sai daí, vai para outro lugar. Nem toda porta aberta é permanência, porque nem todo sucesso é uma direção de Deus. Aí você fala, mas o Senhor abriu essa porta, eu não posso sair daqui. Mas se for o tempo em que o Senhor encerrou aquele propósito, você vai sair. Porque quem é guiado pela direção de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, vai viver o seu propósito da forma que Deus quiser. Não é da forma que nós queremos. E eu quero nessa noite falar rapidamente sobre 5 lições que nós precisamos de aprender neste ano de 2026, se nós queremos reinar pela direção do Espírito Santo de Deus. A primeira, o Espírito Santo não pede licença ao nosso conforto, ele exerce governo. Queridos, quem exerce governo é alguém que tem autoridade, não é? Alguém que tem domínio, alguém que ordena. O Espírito Santo de Deus, ele não pede licença para nós. Ele vai exercer o governo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem autoridade para nos tirar da zona de conforto. Lá em Atos 8, 26, aonde nós lemos, fala assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai. O texto não falou que Felipe teve a ideia de ir, ou que Felipe quis ir, que Felipe estava com vontade de ir. O texto não fala nada disso. O texto fala que o anjo do Senhor falou, levanta-te e vai. Ou seja, ele recebeu uma ordem, porque é o Espírito Santo de Deus que exerce governo sobre as nossas vidas. E Felipe, ele não discute, ele não indaga, ele não vai reclamar, ele não vai murmurar, ele vai apenas obedecer à voz de Deus. E o Espírito Santo de Deus não pede a nossa opinião. Felipe, o que você acha? Você está aí no meio da multidão, Samaria está vivendo um grande avivamento, mas o que você acha de eu te levar para outro lugar? O Espírito Santo não falou isso não. Ele exerceu uma ordem sobre a vida de Felipe. E nós vamos aprender aqui que quem é guiado pelo Espírito Santo entende que obediência é mais importante do que visibilidade. Fala comigo, obediência. Obediência é mais importante do que visibilidade. Aquele lugar onde Felipe estava tinha mais visibilidade, estava no meio de multidões, crescendo. Ele estava no auge do ministério dele. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em obedecer. Às vezes Deus nos tira de lugares grandes e nos coloca em outras posições e nós falamos, mas por quê? O que fulano vai pensar de mim? Parece que eu estou regredindo em vez de progredir.
Mas o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele tem algo melhor e maior para a sua vida. Quem anda na direção de Deus não escolhe lugares de sucesso, escolhe lugares de missão. Foi isso que Filipe fez. Deixou o sucesso e foi para a missão. Aí você fala assim, pastora, mas missão eu vou deixar para você, para o pastor Micael, que são vocacionados para trabalhar na obra. Deixar para o pastor Juscelino, para a missionária Leonila, vou deixar para os irmãos, porque eu não fui chamada para isso. Fomos chamados sim. Como filhos de Deus, nós temos o dever sim de fazer missão, de ajudar o próximo. E fazer missão não é só levar cesta básica, não. É você usar o seu trabalho para abençoar a vida de alguém que precisa. É você usar a sua vida como propósito para abençoar a vida de outra pessoa. Tem pessoas que estão morrendo, precisando apenas de um conselho. E nós não paramos para escutar, porque estamos vivendo em uma época que ninguém tem paciência de escutar ninguém. Você já parou para pensar nisso? Um dia desses eu fui com a Priscila no Hospital do Câncer. Ela foi fazer uma consulta, eu fui levá-la. E enquanto ela entrou lá para dentro, nós ficamos a tarde toda ali. Eu vi quantas pessoas ali precisando. Sedentos para escutar alguém, falar alguém e escutar elas. Estão ali naquele hospital, passando tanta dificuldade. E o que nós temos feito da nossa vida? Do propósito que o Senhor nos colocou? Será que nós temos exercido? O Senhor, Ele nos tira de algo que está funcionando e nos leva para aquilo que é necessário. Estava funcionando ali a vida de Filipe, o ministério dele. Mas o Senhor levou ele para algo que era necessário acontecer. E o Espírito Santo, meus queridos, não atua como nosso conselheiro opcional. Porque vocês me desculpem dizer, mas tem pessoas que pensam que o Espírito Santo de Deus é um conselheiro opcional. Quando a vida está boa, a pessoa não vem para casa, Deus dá uma chácara. Se der tempo, chegar a tempo no domingo, no culto às 18, eu vou. Mas se não der tempo, o Senhor também está preocupado com o meu conforto, com o meu passeio entre família. Aí, quando a empresa vai de mal a pior, quando o casamento não está bem, quando está angustiado, aí vem para a igreja. Porque pensa que o Espírito Santo é conselheiro opcional. Mas eu vim aqui para te falar nessa noite que Ele não é nosso conselheiro opcional. Ele é quem governa as nossas vidas, Ele é quem domina as nossas vidas. É Ele que manda, é Ele que desmanda. Mas nós estamos vivendo em uma geração de pessoas que amam mensagem de autoajuda, de conforto. Ai, você está ferido, mas Deus vai matar o seu inimigo. Fica calmo, Deus vai te honrar. Mas a palavra de Deus nos fala também que Ele nos corrige quando nós estamos errados. A palavra de Deus me corrige. Hoje eu preparando e o Senhor falando comigo. Porque às vezes nós queremos fazer aquilo que nos dá vontade, aquilo que os nossos sentimentos nos mandam. Mas nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Lá em Romanos 8,14, tem como projetar, por gentileza? Romanos 8,14. Fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados. Não fala que é todos que sentem o Espírito Santo de Deus. Porque sentir, quando a gente transborda, fala em línguas, sapateia, pula de um pé só, que eu não vou pular aqui, porque o inimigo é furioso, eu ainda vou cair. Rodopia, acontece isso, quando nós sentimos o Espírito Santo de Deus. Só que a palavra fala que não é quem sente que é filho de Deus. A palavra fala que é quem é guiado. Adianta nós sentirmos, falarmos em línguas, transbordarmos na igreja, mas não deixarmos sermos guiados? Não adianta. E sabe o que é ser guiado? É obedecer. E obedecer é difícil. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar, não, é facinho, meus irmãos, obedeça. É difícil obedecer, eu sou humana. Obedecer à voz de Deus. A pessoa bate uma face, a palavra fala o quê? Dê a outra.
Forçou a andar 1 milha? Ande 2. Não é fácil obedecer, mas a palavra do Senhor nos manda fazer isso. Não sou eu que estou falando. Então não adianta nós sentirmos a presença do Senhor, mas não obedecermos a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo de hierarquia, de governo. Aí tem pessoas que sentem, que transbordam da presença de Deus, mas não sabem o que é princípio de autoridade, não sabe o que é princípio de honra, não consegue honrar a vida de um chefe que é um calo no seu pé, não consegue entender que ele é a posição máxima no trabalho. Chega em casa, não consegue honrar o esposo, entender que ele é o sacerdote da casa, mesmo que te passe raiva. Isso é honrar. A liderança está falando alguma coisa, a pessoa faz ao contrário. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É nós entendermos que nós temos que viver mediante a palavra de Deus. Olha, guiar pressupõe autoridade, que é a autoridade do nosso Senhor. Submissão, que somos nós temos que ser submissos. E renúncia do nosso controle. Renúncia do controle é difícil. As pessoas aí que são sanguíneas sabem como é difícil. Renúncia do controle. Porque nós queremos controlar tudo. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Mas quando nós falamos, Senhor, guia a minha vida, me controla, me dá domínio próprio, me dá equilíbrio. Isso é renunciar ao nosso controle. Queridos, nós precisamos de aprender nesse ano que quem não aceita ser reinado pelo Senhor, não vai reinar com Ele. Não adianta eu fazer 12 dias de projeto de vida, vir aqui profetizar, levantar, colocar uma oferta, escrever uma carta para Deus, se não aceitar que primeiro é o Senhor que reina sobre a sua vida, para depois você reinar com Ele. Se você não aceita ser reinado por Ele, você não vai conseguir reinar com Ele. E o Senhor, Ele testa as nossas vidas. Ele sabe se nós estamos seguindo a voz dEle ou os resultados. Se Filipe fosse preocupar com os resultados, o que ele estava vivendo era algo extraordinário. Ele não ia querer sair daquilo ali. Mas ele ouviu, foi a voz de Deus. Nós precisamos de escutar a voz de Deus sobre as nossas vidas. Não é o resultado. Segunda lição dessa noite, se você quer reinar pela direção do Espírito Santo de Deus. Quem é admirador do Espírito Santo de Deus? Quem admira? Quem admira, acha lindas maravilhas do nosso Senhor? Quem? Levanta sua mão de novo, deixa eu ver. O que nós vamos aprender aqui, que é o Espírito Santo, ele não guia quem é admirador. Não adianta você admirar. Ele guia quem se move. Se você admira, mas fica sentado e não se move naquilo que o Senhor está mandando você fazer, não vai adiantar. O Senhor, Ele guia quem se move. A direção espiritual exige movimento, e não é passividade, não é ficar sentado esperando. A palavra fala assim, Filipe, se levanta e vai. É simples, não é o texto? Filipe, se levanta e vai. É muito simples, mas é muito profundo, porque mudou a rota da vida dele. Não houve ali diálogo, não houve resistência da parte dele, não houve indagação. Há apenas uma ação imediata, porque a Bíblia nos fala que Filipe se levantou e foi. O Espírito Santo de Deus, ele se fala, mas quem se move somos nós. Somos nós que nos movemos para fazer algo acontecer, para reinar nesta terra. Somos nós. E nós precisamos de aprender, meus queridos, que direção não é apenas revelação. Tem pessoas que são reveladas, falam, minha vida agora vai mudar. Se você não se mover, não vai mudar. Infelizmente. Tem muitas pessoas que vivem uma ilusão espiritual. São reveladas, Deus fala com elas, e a pessoa fala, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, por que isso ainda não aconteceu? Porque quando o Senhor, Ele nos fala, Ele nos direciona, Ele precisa de um movimento nosso. Aí o Senhor fala que vai mudar o seu casamento, mas você não muda suas atitudes, você não perdoa, não faz nada para amar muito mais o seu cônjuge. Fala que vai abrir as portas, mas você não procura estudar, não procura melhorar. Precisa de movimento.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele não guia quem está parado, ele guia quem decide obedecer. Mas estamos vivendo em uma geração que muitos querem confirmação. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Muitos estão esperando sinais de Deus. E o Senhor está esperando apenas nós se mover. Se mova. Se mova dessa situação que você está vivendo. Se mova para a mudança neste ano, daquilo que você precisa, daquilo que você almeja, daquilo que você ora, para aquilo que você pede a Deus. Peço o Espírito Santo de Deus, controle as minhas emoções, controle a minha vida, meu Deus. Eu preciso abrir mão do controle para deixar o Espírito Santo de Deus controlar as minhas atitudes. Abra mão do controle e deixe o Espírito Santo de Deus controlar e governar a sua vida. Amém? Reinar pela direção do Espírito Santo é obedecer mesmo quando dói. Queridos, às vezes dói, às vezes sangra, às vezes nós temos renúncia. Você já renunciou algo por servir a Deus? Quem já renunciou? Por servir a Deus, você já renunciou algo? Mas servir a Deus, obedecer a Deus, se você quer reinar, é isso. É obedecer sem negociar, não tem que negociar. Tem pessoas que elas querem negociar. Pensa se Felipe fosse negociar, Deus, mas eu vou sair de um lugar que está tudo dando certo, de um grande avivamento, mas o Senhor vai me levar para lá, o Senhor promete que eu vou viver um avivamento maior. Felipe, ele não fez isso porque ele confiava na direção de Deus. Será que você está confiando na direção de Deus para a sua vida? Ou será que você está tentando controlar? Um dia eu estava fazendo uma oração e eu estava orando, depois eu falei, meu Deus, eu estou querendo ensinar Deus a agir na minha oração. Deus, o Senhor faz assim, assim, assim. Falei, meu Senhor, me perdoe, faça o que o Senhor quiser. Se for preciso que eu passe num processo difícil, doloroso, eis-me aqui, porque o Senhor, Ele forja o nosso caráter no processo que nós passamos. Ele sabe de todas as coisas. Quando tem uma obediência plena da sua parte, quando tem uma obediência total da sua parte, tem uma resposta sobrenatural dos céus. Talvez você não está vivendo uma resposta sobrenatural, porque você não tem obedecido do jeito que Deus quer. Talvez tenha obedecido de forma rasa, mas não está sendo uma obediência de forma total. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus neste ano de 2026. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua empresa, nas suas finanças, na sua casa, no seu ministério, na sua vida espiritual. Mas obedeça a direção e a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Terceiro, o Espírito Santo não entrega o resultado, mas ele entrega o próximo passo. Porque o governo do Espírito Santo de Deus, ele é progressivo. Lá em Atos 8, 29, fala assim, chega-te e ajunta a este carro. Queridos, o Espírito Santo de Deus poderia ter entregado o roteiro por inteiro para Felipe. Felipe, você vai se levantar, você vai sair, aí você vai caminhar no deserto, você vai ver um homem em um carro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas o Senhor não fez isso. O anjo não fez isso. Ele falou, levanta-te e vai. Depois falou para ele, vai ver um carro, aproxima deste carro. Mas não falou o que era para ele fazer, o que aconteceria. Porque o governo do Espírito Santo de Deus acontece por etapas. Mas por quê, pastora? Porque revelação total gera uma independência das nossas vidas. Se o Senhor revelar qual que é o seu propósito, vai gerar uma independência na sua vida. E o Senhor, Ele não quer filhos independentes. Ele quer filhos que dependam dEle. Nós precisamos ser dependentes de Deus, meus queridos. Ele não quer filhos que sejam independentes, que façam aquilo que quer. Mas Ele quer filhos que dependam dEle. Ontem eu estava olhando o Micael, filho, como que ele cresceu. E eu peguei na mão dele aqui na igreja e ele querendo soltar a minha mão com vergonha. E já está ficando independente. E a tendência é ficar mais independente, porque logo ele vai começar a namorar, ele vai casar, ele vai viver a vida dele com a esposa dele e vai deixar. Ele vai se tornar independente, eu vou perder o controle.
Só que com o Senhor não é assim. Ele quer filhos que dependam dEle. Porque a dependência gera relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus, meus irmãos? Vem 12 dias na igreja, no projeto de vida. Faz esse sacrifício e ora. Aí depois some. O projeto de vida não vai mudar a sua vida. É a sua persistência, é a sua dependência no Senhor que muda a sua vida, que muda a minha vida. Não são 12 dias, mas é a nossa vida, a persistência nos pés do Senhor. Isso vai gerar um relacionamento nosso com Deus, amém? Aprenda a depender de Deus neste ano de 2026. Aprenda que Ele controla a sua vida. Não é você, não é as suas emoções, não é o seu sentimento. Deixe de lado o autocontrole. Quem quer controlar o fim da história, infelizmente perde o privilégio de viver o propósito de Deus. Você quer perder o privilégio de viver o propósito de Deus? Porque quer viver atalhos. Deus, esse processo está tão difícil. Eu quero viver um atalho, eu não aguento mais, chega. Já são quantos anos assim nessa situação? Mas o Senhor, Ele não trabalha com atalhos, porque atalhos geram orgulho nas nossas vidas. E o Senhor não quer filhos orgulhosos. Reinar pela direção de Deus é confiar passo a passo no Senhor. É confiar. Vocês lembram de Abraão? O Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Ele obedeceu e ele saiu. Só que o Senhor falou para ele deixar a parentela. E o que ele faz? Leva Ló com ele. E ali começa a ter problemas, começa a ter conflitos, e começa a ter uma competição. E o Senhor para de falar com Abraão. Porque o Senhor falou para deixar a parentela para trás. E ele levou, ele agiu de acordo com a vontade dele, ele levou. Depois que ele se apartou, Ló, vai para cá, eu estou indo para lá dos opostos. Aí o Senhor voltou a falar com Abraão, fala a palavra de Deus. Mas pensa comigo, se o Senhor tivesse falado, Abraão, ó, vai ser assim, você vai deixar a sua parentela, você vai levar Ló, aí lá na frente Ló vai te dar trabalho. Aí depois você vai apartar dele, você vai prosperar. E eu vou pedir o seu único filho como sacrifício. Você vai levar o seu filho, vai colocar ele ali, mas depois eu vou prover um cordeiro. Deus não faz isso. Deus não atalha. Deus já não fala lá na frente. Ele mostrou os passos, vai, faz isso, vai, faz aquilo. Ele fala passo a passo. Quem exige muitas explicações perde o sobrenatural de Deus. Para de querer explicação. Deus age do jeito que Ele quer. Às vezes meu esposo chega, nós às vezes vamos viver alguma determinada situação aqui na igreja, ele chega e fala, nós vamos fazer assim, assim, assim. E eu falo, mas por quê? Não tem nada a ver. Vamos fazer assim, eu acho que é assim. Eu fui direcionado por Deus. É assim. É obedecer sem entender. Às vezes eu não entendo, eu falo, meu Deus, o que é isso? Está tudo errado. E eu não entendo. E lá na frente Deus mostra que é daquele jeito mesmo. Nós precisamos de obedecer à voz de Deus. O passo de Deus não é aquilo que nós achamos. E tem pessoas que estão em determinadas situações, porque fica ali, ó, tentando as coisas sem pedir a direção de Deus. Mude neste ano. Quarto, e eu já estou quase finalizando, a obediência oculta pode gerar um avivamento em público. Obediência oculta. Queridos, obediência oculta é difícil? É difícil, mas gera um avivamento em público. O Senhor nos leva para o deserto, nos leva para lugares de silêncio, às vezes lugar de dor, lugar que ninguém nos vê, para depois nos fazer reinar em público. Eu vim aqui para te falar nessa noite que você vai reinar nesse ano de 2026, que você vai reinar em público, que você vai reinar nessa situação que você está vivendo. Talvez seja numa vida financeira, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida espiritual, você vai reinar. Amém? A obediência de uma pessoa abre caminhos para muitas pessoas. Filipe, ele prega para um único homem. Ele largou a multidão, vai viver o propósito de Deus e foi pregar para um único homem.
Só que a palavra do Senhor nos fala que uma nação é tocada através dessa pregação para um único homem. Ele parou para ensinar a Bíblia para aquele homem. E através disso uma nação é tocada. O impacto ali vai atravessar uma nação. Olha só. A palavra do Senhor nos fala que Etiópia recebe o evangelho porque Filipe ouviu e obedeceu à voz de Deus. E Etiópia se torna uma das primeiras regiões cristãs da África, através da vida dele. Ele estava vivendo algo grande, mas o Senhor levou ele para viver algo maior. Talvez você está aí murmurando: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor vai te fazer viver algo maior lá na frente, algo melhor lá na frente. A palavra de Deus aqui, tudo começou com o quê? Um deserto, um carro, mas tinha um servo obediente. Será que você está disposto a obedecer neste ano, para você reinar? Porque essa é a chave. Se quer reinar, precisa de obedecer. Porque a sua obediência pode salvar alguém amanhã, como foi na vida de Felipe. Salvou a vida daquele homem. A sua obediência pode salvar a vida dos teus filhos, da tua família, da pessoa que trabalha com você, daquela pessoa que te observa, daquela pessoa que te inspira. A sua obediência pode salvar. Deus escreve histórias incríveis, histórias que depois as pessoas vão ver, mas através de obediências que ninguém aplaude. Às vezes nós estamos fazendo as coisas certinho e fala: meu Deus, ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém está aplaudindo, não está acontecendo nada. Mas lá na frente vai ser uma história incrível através da sua vida, para a sua família. Amém? Estou finalizando. Quinto, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não perde nada. Aparentemente, quando nós lemos lá, parecia que Felipe ia perder alguma coisa, né? Ele saiu de uma grande multidão, de um lugar que estava dando tudo certo, de um grande avivamento, para caminhar no deserto e pregar para um homem. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não perde nada. Lá nos versículos, eu quero ler aqui rapidamente, no versículo 39 e 40, fala assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou Cesareia. Queridos, aqui fala que Filipe, ele é arrebatado, ele é transladado ali da água para outro lugar. Então ele vai continuar o seu ministério. Ele não fica estagnado, ele não perde tempo, ele não perde o seu ministério. O que você tem perdido ao longo da sua caminhada? O que você tem perdido na sua vida? Que você olha e fala: meu Deus, eu preciso de melhorar. Passa ano e entra ano, você está perdendo. Talvez seja algo na sua família, carinho. O que você está perdendo? A sua vida financeira, que vai de mal a pior? Talvez é o seu ministério. Buscava tanto, almejava tanto, aí agora Deus dá. O que você tem perdido ao longo da sua vida? Porque Filipe, ele não perde. A Bíblia fala que ele foi arrebatado, ele foi transladado de um lugar para o outro, mas ele não perdeu, ele continuou o seu ministério, ele não perde a unção, ele não perde o propósito de Deus. Um dia eu ouvi uma pessoa, eu chamei uma pessoa para fazer algo, falei: me ajuda nisso. Ela falou: minha filha, eu estou tão cansada, eu já trabalhei tanto para o Senhor, agora é a vez de vocês que são mais novos. E eu falei: meu Deus, então a vida espiritual vive de aposentadoria. Trabalhei muito, agora vou aposentar, vou deixar os mais novos. O Senhor não quer isso, não. Nós precisamos de melhorar, nós precisamos de romper, nós precisamos de crescer, nós precisamos de obedecer, de fazer algo para o Senhor. Ele conta conosco. E quem anda por direção não precisa lutar por permanência. Tantas pessoas lutando por permanência, brigando para permanecer, para se aparecer. Não precisa. Quem anda na direção do Senhor, o próprio Senhor encarrega de defender, de cuidar do seu lugar, de colocar na cadeira para reinar. Porque quem é direcionado pelo Espírito Santo de Deus não perde nada, só ganha.
Eu quero finalizar nesta noite dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele muda as nossas vidas, ele muda a nossa rota, ele muda aquilo que está dando certo, mas ele nunca cancela destino. O destino que é para você viver é seu, e o Senhor, ele vai se encarregar de colocar no lugar certo, porque o Senhor que envia, ele garante, ele cuida, ele protege. O Espírito Santo de Deus sabe a hora de se mover. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus nunca vai ficar atrasado no propósito. O seu propósito não está atrasado. Na hora certa o Senhor vai fazer você reinar. Na hora certa o Senhor vai abençoar a sua vida. Você precisa apenas de decidir ser guiado pela direção do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar para ficar de pé nesta noite. Eu quero orar por você. Eu quero nesta noite orar pelo seu projeto de vida. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele ainda continua falando conosco. Ele interrompe agendas, ele age de acordo com a vontade dele, ele muda os nossos caminhos. Às vezes nós não entendemos, mas o Senhor, ele muda o nosso caminho. Porque depois lá na frente nós vamos entender. Lá na frente tem livramentos, tem coisas maiores para nós vivermos. E não precisa de nós entendermos. Precisa apenas de aceitar, obedecer à vontade do Senhor. Porque o Espírito Santo nesta noite, ele está chamando pessoas maduras na fé, para obedecer à vontade dEle, para obedecer à voz dEle. Amém? Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero que você levante o seu projeto de vida. Nós estamos hoje no 5º dia, que é representando o mês de maio. E você vai orar para Deus mudar a sua vida. Essa situação que você está vivendo. Talvez tenha algo que você precisa de romper, de deixar ir. Como foi ministrado ontem. Talvez é algo que te causa dor, que está atrapalhando a sua vida, que está atrapalhando a sua progressão. Você sabe o que você precisa de mudar. Você sabe o que você precisa de fazer para obedecer. Você sabe aquilo que te atrapalha, que te deixa distante de ter um relacionamento pleno com o Senhor. Você sabe o que te impede. E nesta noite o Senhor vai te dar forças para corrigir e para aceitar a vontade dEle. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, nesta noite eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, para guiar esse homem, essa mulher, essa pessoa que está aqui. Estenda as tuas poderosas mãos, Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor que conhece a vida de cada um, o Senhor que contempla, que sabe aquilo que essa mulher, que esse homem precisa de mudar, meu Deus, neste ano de 2026, para poder reinar pela direção do Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha, meu Deus, o domínio, o governo sobre as nossas vidas, para nós reinarmos pela direção do Senhor. Mude, meu Deus, rotas, mude caminho, meu Deus, para que esse homem, que essa mulher viva um processo do Senhor, na direção do Senhor, e venha cumprir o seu propósito nessa terra. Eu quero pedir ao Senhor para abençoar a vida deste homem, dessa mulher, a casa, meu Deus, as finanças, que este homem e essa mulher se deixe ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo do Senhor traga clareza nesta noite, traga visibilidade, meu Deus, visão ampla, para nós crescermos, para nós reinarmos pela direção do Senhor. Nós queremos inspirar outras pessoas através das nossas vidas. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, mudar as nossas atitudes através da Tua direção, da Tua vontade, meu Deus. Que o Senhor dê força, dê vigor para essa pessoa obedecer ao Senhor. Não só nesses 12 dias do projeto de vida, mas que essa pessoa, meu Deus, venha viver o propósito do Senhor sobre a vida delas, meu Deus. Eu declaro obediência nesta noite, eu declaro mudança de rota, eu declaro novos caminhos, um caminho de prosperidade, um caminho de abundância, um caminho, meu Deus, de uma vida espiritual, meu Deus, transportando
uma vida espiritual que agrada ao Senhor, meu Pai, uma vida espiritual de dependência no Senhor. Abençoe essa pessoa, quem está aqui representando a sua família, vá, meu Deus, aonde nós não conseguiremos ir, mas que o Senhor vá, que haja cura, que haja salvação através das nossas vidas. Eu declaro as bênçãos do Senhor nesta noite sobre a vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, levante o seu envelope. Agora nós vamos fazer uma declaração profética bem alta. Você vai profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família. Fala assim comigo: eu renuncio o controle. Mais forte: eu renuncio o controle. Rejeito a pressa. Rejeito o atalho. Submeto à vontade de Deus. Eu escolho ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Minha vida não será guiada pela lógica, mas pela direção de Deus. Onde Ele ordenar, eu irei. Como Ele mandar, eu farei. Quando Ele falar, eu obedecerei. Eu reinarei pela direção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Aplauda Ele. Glória a Deus. Não é porque é minha esposa não, mas que palavra poderosa, né, irmãos? Não é porque é minha esposa não, mas que palavra poderosa de Deus. Eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Quem foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus? Amém? Queridos, tem alguém que você deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que ainda não decidiu a sua vida com Deus, você que deseja nesta noite se lançar em Deus, entregando a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. Tem alguém que nessa noite você deseja fazer essa decisão, tomar essa decisão de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo? Você que afastou-se dos caminhos do Senhor, da casa do Pai, mas você quer voltar para a rota de Deus nessa noite. Existe alguém que nessa noite foi direcionado por Deus, o Espírito de Deus te incomodou e você deseja tomar essa decisão hoje? Eu quero orar com você. Se tiver, dê um sinal com a sua mão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te dê uma outra oportunidade. Queridos irmãos, amanhã às 19h30 eu vou estar aqui ministrando a palavra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vai ser mais uma noite abençoada na presença do Senhor. Estenda suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E quantos podem dizer amém? Você sabe o que significa amém? Assim seja. Amém? Que Deus te abençoe. Vão na bênção, vão na paz. Um resto de noite abençoado na presença do Senhor Jesus.